Pessoal, vamos a mais um exemplo aí. Então a gente tem essa função que seja f de x igual a menos módulo de x sobre x se x é diferente de zero e 1 se x é igual a zero. Isso aqui desconsidero que depois vocês vão entender o porquê disso aqui. Vamos calcular esses limites da função quando x tende a menos 3, limite da função quando x tende a 2 e limite da função quando x tende a zero. Beleza? Só que olha só, vamos primeiro reescrever essa função, porque essa função é uma função modular, ela tem um módulo aqui, ó. Então nós vamos reescrever. O que é reescrever uma função modular? Você vai escrever a função novamente, porém sem o módulo. Então nós vamos tirar esse módulo. Olha só, essa expressão, que é essa expressão aqui, a gente utiliza ela para x diferente de zero. Ou seja, uma coisa para x menor do que zero e outra coisa para x maior do que zero. Então ela vai ser usada se x é menor do que zero ou se x é maior do que zero. Consequentemente, x diferente de zero. X diferente de zero quer dizer que é menor ou maior do que zero, correto? Tá, e se x é menor do que zero, como que a gente vai escrever isso aqui? Olha só, se x é menor do que zero, você teria dentro do módulo um número negativo. E o que o módulo faz com o número negativo? Troca o sinal dele. Ou seja, o que é trocar o sinal de x? É escrever o x como menos x. Né? Por exemplo, se aqui dentro do módulo fosse menos 5, trocar o sinal é escrever o menos 5 como 5. Certo? Então, o módulo de x, quando x é negativo, é igual a menos x. Então, o módulo de x é igual a menos x quando x é menor do que zero. Se o x é menor do que zero, esse número aqui é negativo. Se ele é negativo, para eu tirar ele do módulo, eu tenho que trocar o sinal dele, igual eu fiz aqui, ó, troquei o sinal. X virou menos x. Então, aqui vai ficar menos com menos, vai ficar x, x dividido por x, 1. Ou seja, a minha função vale 1 sempre que x for menor do que zero. E se x for maior do que zero, como que eu vou escrever o módulo? Observa que o x está dentro do módulo e ele é maior do que zero. Quando você tem dentro do módulo um número maior do que zero, positivo, o módulo dele vai ser igual a ele mesmo. Então, o módulo de 5 é igual a 5. Ou seja, módulo de x é igual a x. Esse menos aqui, esse menos aqui, ó, que eu repeti. Agora, o módulo de x é x, porque o x é positivo. Menos x dividido por x vai dar menos 1. Então, se x é maior do que zero, a função vai ser igual a menos 1. Então, essa função aqui ela vai ser escrita assim, ó. Então, observa aqui, ó, que se x é menor do que zero, a função vale 1. Se x é igual a zero, a função vale 1. Ou seja, se x é menor ou igual a zero, a função vale 1. Agora, se x é maior do que zero, ela vale menos 1. Então, se x é maior do que zero, ela vale menos 1. Então, essa função aqui é a mesma dessa aqui, ó. Agora, vamos calcular os limites. O primeiro que a gente vai calcular é esse aqui, ó. Limite da função quando x tende a menos 3. Se x é próximo a menos 3, ele é menor do que zero. Então, a função vale quanto? 1. Então, no lugar da função, eu vou colocar 1. E o limite da constante é a própria constante. Então, a resposta é 1. Se aqui for número, aqui é número. Mesmo número. Depois, pediu para calcular o limite da função quando x tende a 2. Se x é próximo de 2, x é maior do que zero. Então, a função vale menos 1. Então, no lugar de f de x, eu vou colocar menos 1. Limite da constante é a própria constante. Então, vai dar menos 1. E qual que é o limite da função quando x tende a zero? Aí eu tenho que fazer limite lateral. Por quê? Porque se x é próximo a zero, ou ele é maior do que zero, ou ele é menor do que zero. E se ele é maior do que zero, a função é uma. Se ele é menor do que zero, a função é outra. Então, eu tenho que fazer limite lateral. Então, vamos primeiro fazer aqui, ó. X tendendo a zero pela esquerda. O que quer dizer isso? Quer dizer que x é menor do que zero. Se x é menor do que zero, a função vale 1. Então, aqui é 1 que eu vou colocar no lugar do f de x. Limite da constante é a própria constante, então aqui vai dar 1. E se x tende a zero pela direita, x é maior do que zero. E se é maior do que zero, a função vale menos 1. Então, eu vou colocar no lugar dessa função aqui o menos 1. Limite da constante é a própria constante, então aqui vai dar menos 1. Como os limites laterais são distintos, são diferentes, esse limite aqui, então, não existe. Então, não existe o limite no ponto igual a zero aí.